Projeto muito legal para fazer em casa. Um rastreador de energia solar. Sim, isso mesmo, um rastreador, alguém que fica procurando o sol. É o tipo de projeto que sempre me interessou, inclusive eu já pensei em fazer trabalhos de conclusão de curso relacionados com esse tipo de projeto. Então, esses dias eu acabei vendo uma publicidade de um desses kits nas redes sociais e eu resolvi conhecer e testar. E acabou de chegar aqui o rastreador solar, o kit didático da Key Studio, essa marca aqui. Acabou de chegar aqui na oficina. E neste vídeo eu vou conhecer ele junto com você. O que vem de peças, que materiais que são usados, né, qualidade, o que vem junto, as minhas primeiras impressões que eu vou ter aqui com o produto, inclusive a história, né, de como é que eu comprei ele, como é que foi o processo de chegar até mim, se eu fui taxado. Mas eu já adianto que esse kit ele me chamou a atenção porque parece ser um ótimo material para aprender tanto sobre energia solar como também sobre programação e eletrônica. Então vamos logo abrir essa caixa para você ver junto comigo o que veio dentro dela. Razoavelmente embalado, aparentemente nenhuma avaria. Então uma caixa dentro de outra caixa. E aqui então está o kit, que é o que a gente vai abrir junto agora e conferir as peças que vem dentro. Rastreador solar do tipo faça você mesmo, kit para Arduino. Visual high-tech, fácil de montar, adicionado diversas funções, 11 projetos com programas prontos. Também pode carregar celulares, isso aqui eu achei bastante interessante logo que eu vi na propaganda. E a programação dele, como o pessoal já sabe, quem conhece Arduino, né? Programável em C, o que mais tem aqui? Bem, eu vou explicar essa parte de texto aqui se for necessário, se tiver uma coisa importante para vocês durante o vídeo. Deixa eu dar uma liberada aqui na mesa para a gente conseguir trabalhar e ver as coisas com mais facilidade. Ok, vamos tirar esse plástico protetor aqui e ver juntos, né? Descobrir juntos. Eu nunca trabalhei com esse kit, não tenho a mínima ideia do que eu vou encontrar aqui dentro. Então quem ainda não conhece vai ver junto comigo em primeira mão. Temos aqui um folderzinho tradicional deles, tem uma lista de peças e os links para acessar materiais e mais informações. De cara aqui eu já vejo uma placa solar de 137 por 85 milímetros, já com cabeamento e o plug aqui para fazer a conexão e essas fitas adesivas do painel. Deve ter algum painel onde ela é colada em cima. Mais uma proteçãozinha aqui e mais algumas caixinhas. Cabos do tipo conector jumper do Pond, tradicional de Arduino. Tem umas abraçadeiras aqui dentro também, não sei se vocês conseguem ver. Ah, inclusive é muito importante vocês manusearem isso aqui com bastante cuidado, isso aqui é muito frágil e qualquer coisa aqui na superfície pode avariar a função dessas plaquinhas aqui irreversivelmente. Então muito cuidado no manuseio, tá? Eu até vou deixar elas assim. Aqui em cima da mesa pode acontecer alguma coisa, eu não estou a fim de sofrer nenhum acidente antes de testar as funções dela. Aqui dentro, curiosamente, a gente tem duas chaves, são Phillips, uma menorzinha, uma um pouquinho maior, provavelmente sejam para parafusos menores. Eu gosto dessa empresa que eles sempre mandam essas chaves para a gente fazer a montagem. Na verdade, todos os kits e empresas sérias, elas mandam chavezinhas, mas eu acho legal esse modelo que eles mandam, né? Que tem essa coisinha aqui que na hora de mexer fica mais fácil de manusear na mão. Algumas caixinhas de peças aqui. Eu já vi os MDFs, esses aqui são para fazer a montagem. Não, eles não são em acrílico, gente, já estou adiantando isso para vocês. Vamos tirar essas caixinhas daqui, ver o que mais a gente tem aqui dentro. E eu abro cada uma delas individualmente agora, para a gente conferir, além dessa caixa maior. Primeiro vamos ver, como disse, os MDFs. Aqui são as estruturas de montagem. Olha, não, mas eu acho que eu vou precisar pedir desculpa para vocês. Eu acho que tem uma parte sim que é acrílico. Eu tô olhando aqui, ó. É acrílico preto. É uma estrutura de acrílico. A gente sente no manusear, né? E na textura. Então, aqui é madeirinha, deve ser para alguma coisa. E aqui é acrílico. A gente vai ver mais detalhes sobre eles aqui no nosso vídeo de montagem. Vamos tirar essa caixa daqui para liberar mais espaço. Vamos começar por essa, né? Dá uma olhada. Essa caixinha, o que tem dentro? Alguns sensores, é isso? Isso mesmo, eu tenho aqui dois sensores LDR.
E o que mais eu consigo identificar aqui? Mais um LDR, mais um LDR. São 4 sensores LDR. Provavelmente eles sejam os responsáveis por ajudar a identificar a luminosidade e permitir assim saber para que lado mover a cabeça ali, a parte onde vai a placa solar. Esse aqui o que são? Tem diversos parafusos aqui dentro, né? Muitos mesmo, e espaçadores, e são de metal, não são plástico. A gente tem aqui um display LCD 16:2 comum, eu não sei qual é a cor dele, então, eu acho que vai ser azul, gente, azul e branco. Não... Eu gosto muito dessa cor aqui, é uma das melhores. Temos aqui também uma versão Arduino, uma versão da própria KeyStudio, montada por eles. Como vocês sabem, qualquer empresa ou qualquer pessoa ela pode montar a sua própria versão de Arduino. O que não pode ter é o nome Arduino. Você pode ver que não aparece em lugar nenhum aqui. Então você não pode chamar de Arduino. Arduino é uma marca comercial, mas a placa, o jeito de montar, ela é de domínio público, gente. Então você pode montar a sua. Outra dificuldade tirada aqui de dentro. Você pode notar muito interessante, ó, já vem todas as expansões já soldadas, facilita bastante a montagem de sensores. Não tem que ficar fazendo gambiarra e evita bastante o uso de, como a gente fala, protoboard. E tem uma posição um pouco diferenciada das coisas. Talvez eu até faça um vídeo especial sobre essa placa, gente, mais adiante. O botão de reset fica aqui atrás. A parte aqui de proteção da placa parece bem parruda. Temos que dar uma olhada sobre isso, então. Pensando que faça um vídeo especial só sobre ela. E aqui tem um conjunto de 3 LEDs, ao que parece. Deve ter mais alguns espalhados aqui na placa. Mas é a mesma placa, mesmo jeito de programar da Arduino, né? É o modelo Uno, funciona, é só espetar lá e dizer que é Uno, que vai funcionar do mesmo jeito. E vamos ver o que tem nessa caixa maior. Aqui são os acessórios, né? Box de acessórios. E tem bastante coisa. Já vi de cara aqui uma fonte. Provavelmente essa aqui seja a fonte que faça o carregamento, então, para o celular. Tem aqui um organizador de cabos. Bem bonitinho, muito legal. Mais sensores? Não sei do que se trata. Sensor de intensidade luminosa. Eu tenho aqui sensor de umidade e temperatura. Um LED. Nunca pode faltar LEDs, né? Tem mais uma plaquinha fonte aqui, ó. Olha, quem sabe... Não sei, cara. Uma dessas aqui pode ser a fonte para alimentar o circuito, caso precise, e outra seja para carregar o celular. Não sei dizer, tá? Eu vou ter que montar e descobrir. Então, não esqueça de continuar acompanhando essa aventura desse kit. Opa, tá funcionando? Funcionou. Vim aqui do futuro para dizer que eu descobri o que diferencia essas duas placas aqui. Sim, o projeto já está montado aqui no futuro. E se você está vendo esse vídeo depois do dia 18 de janeiro, então você já pode acessar ele. E também vai encontrar o link para acessar ele aqui embaixo na descrição e no comentário destacado. Os únicos que conseguiram ver antes desta data foram os assinantes aqui do canal, que assim que eu posto o vídeo já fica disponível para eles, eles vão ter que esperar a data programada. Mas voltando aqui para nossas plaquinhas. Esse aqui ele é um módulo carregador de baterias 18650. Vocês notaram no projeto que tem um suporte para essa bateria recarregável e que ela é carregada pelo módulo solar. Então quem faz o controle de carga é esse carinha aqui. Só que a nossa bateria ela também pode ser recarregada por USB na falta do módulo solar. Então ele tem dupla função, mas a principal e mais legal nesse kit é que ele vai fazer o carregamento da bateria. E essa bateria ela vai servir tanto para o sistema, quando não tem energia solar, como também para backup. Por quê? Porque também tem uma outra plaquinha. Essa plaquinha aqui é um carregador para celular. Se funciona ou não funciona, você vai ter que esperar e ver no próximo vídeo para ver a função dessa plaquinha aqui. Mas ela basicamente usa também a energia dessa bateria e transfere ela então para o nosso celular para fazer um carregamento como se fosse um power bank. Então ela serve para pegar a nossa bateria do sistema e usar como um power bank para fazer uma recarga na falta de energia na nossa casa. Então, além de um kit didático, você já notou que ele tem umas funções bastante interessantes e você vai descobrir no vídeo de montagem e em outros vídeos de projeto que eu vou colocar aqui no canal. Opa, a energia da minha máquina do tempo já está acabando, eu vou precisar voltar, então vou deixar vocês aqui com um vídeo de unboxing. Te vejo daqui a pouco então, ali no futuro. Um buzzer, fazer barulhinho sempre é legal, alarmes, né, bem interessante. Um push button, já com o capzinho, gosto muito. O acabamento dessas placas, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, é todo dourado. Eu estou gostando muito dessa pegada, não é aquele prateado, né, comum. Fica muito bonito. E eu gosto desse padrão de cores dessa empresa, que eles abusam muito do amarelo e um pouco de verde, né, uma marca registrada deles. Olha, um suporte
de bateria recarregável 18650. Temos uns pinos aqui parecido com o Lego e eles são usados para ajudar a fixar. Então uma das placas ela tem furos compatíveis com peças Lego. Então quem tem Lego em casa pode usar essas placas furadas para prender algumas coisas ali. Acho isso interessante, né? Então isso aqui é para ajudar a prender as plaquinhas e é mais fácil que ficar parafusando tudo. O cabo padrão, né, para programar o Arduino também serve de fonte primária no começo. E eu tô vendo aqui motores servo. Eu tô sentindo ele um pouco pesado, gente. Deixa eu abrir aqui. Eu tô sentindo que talvez eles sejam metálicos. Isso mesmo, ó, servo metálico. A estrutura, as engrenagens deles é de metal. Gostei, então quer dizer que ele é reforçado, ele é parrudo para suportar a estrutura do nosso kit, nosso solar, né? E isso aqui é um pan tilt, né? Uma estrutura lá. E ele serve para fazer então um movimento de giro, né? Direita, esquerda, enfim. E para um lado e para o outro. Movimento como se fosse o pescoço de um robô, né? E só para comprovar junto com vocês, vou abrir aqui. Pegar uma placa dessas, uma pequena. Deixa eu só remover aqui a proteção. Eu gosto de remover isso sempre só na hora que eu vou montar, porque daí eu sei que eu não vou danificar nem arranhar, né, a estrutura. Ó, aqui, ó, acrílico, parece ser 13mm e brilhante, coisa mais bonita. Isso aqui vai ficar uma montagem muito bonita na mesa. Como você percebeu, realmente parece ser um material bem interessante pra gente, ou para estudo pessoal, ou mesmo para usar em um curso. Para ajudar, todas as informações, como o link de tutorial, a página oficial do produto, assim como o link da AliExpress, que foi onde esse kit ele veio, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no comentário destacado. Como eu disse no começo do vídeo, eu sei que você quer saber sobre a minha experiência desde a compra até receber o produto, inclusive sobre os impostos pagos. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que antigamente, algumas vezes, a gente não pagava esses impostos, mas pode ter certeza que era simplesmente uma questão de sorte. Hoje, com a exigência completa de declaração, todos os pedidos de fora estão sendo taxados, vai ser muito difícil isso não acontecer. Então, entre o pedido no começo do mês de dezembro até eu receber ele aqui em casa, o processo foi até rápido. Ele chegou em torno de 5 dias aqui no porto no Brasil, passou ali pela fiscalização, onde eu fiquei sabendo então o valor que eu teria que pagar. E após o pagamento, no outro dia ele já estava liberado para transporte. Ou seja, o processo total ele durou em torno de 15, um pouco mais de 15 dias. Claro que é preciso considerar que eu moro no interior do estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e que era uma época de Natal e final de ano, onde o volume de encomendas ele é muito grande. E aqui vai uma dica que é valiosa para você. Sempre reserve o mesmo valor que você pagou na compra, o valor total. Reserve esse valor para que você possa pagar então os impostos e taxas que vão ser cobrados. Na maioria das vezes você não vai saber esse valor com antecedência. Agora algumas lojas, inclusive no AliExpress, estão mostrando esse valor antes e você consegue até pagar antecipado. Mas muitas encomendas não vai ter esse privilégio, você vai saber só na hora que chegar aqui no Brasil. Então, por exemplo, se você fez uma compra onde o valor do produto mais o frete totalizou R$100, reserve mais 100 para você poder pagar quando for feita o pedido da liberação. Na prática, o valor geralmente é um pouco menor do que o total que você pagou no produto, mas é bom estar prevenido. Claro, se você quiser saber um pouco mais sobre esse kit ou mesmo sobre o pedido e até detalhes sobre esses impostos, a gente pode continuar conversando aqui embaixo. Como eu estou pensando em fazer também outros vídeos a respeito deste kit, é bem provável que as tuas perguntas elas façam parte desses novos vídeos. Ah, e dica quente, se você quer aprender a fazer uns parafusos muito legais, como esses aqui, ó, eu fiz um vídeo especial de Natal, onde eu mostro a fonte de vários tipos dessas peças aqui, que eu vou começar a usar nos meus projetos. Eu fiz lá um vídeo sobre uma árvore de Natal montada com peças desse kit, completamente free, de um amigo que eu conheci ano passado, que mora na Suécia. Inclusive, estou querendo trazer ele aqui no canal para vocês conhecerem o projeto completamente, numa live. Então eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo para você conhecer e saber acessar esses materiais aqui, caso você queira fazer com impressão 3D na sua casa. E também vou deixar aqui embaixo uma playlist com outros produtos e kits interessantes que eu testei, que podem ser legais tanto para usar em casa como em sala de aula. Então vamos continuar aprendendo junto, clica em algum desses links aqui embaixo e para a gente se encontrar no próximo vídeo, afinal, é criando que se aprende.